Nessa manhã nós vamos conversar sobre a bondade de Deus. E vai ser de fato uma conversa. Tá? Está todo mundo aqui, a gente vai bater um papo sobre a bondade de Deus. A gente não fechou assim, vamos fazer isso. É porque acho que falar sobre a bondade de Deus e tentar colocar em pensamento de um só vai ser falar muito pouco, né? Sobre a bondade de Deus. Afinal de contas, a bondade de Deus seria o Vaguinho, que ia pregar agora de manhã, né? Chegar nessa parte agora. Afinal de contas, a bondade de Deus não dá pra gente sintetizar. Além do que, seria o Wagner, mas ele teve um contratempo lá em São Paulo com a viagem. Ainda está por lá, né? Parece que vai sair de lá 11h30 da manhã. Então a gente, meio-dia, né? Então a gente vai bater esse papo aqui sobre a bondade de Deus. Beleza? E eu queria começar pedindo para você abrir sua Bíblia em Gênesis 1. Gênesis 1. Já falei sobre Gênesis 1 na quinta-feira, mas eu queria que você lesse só o versículo 4. Hoje não tem projeção. Quem não trouxe Bíblia, usa no celular. Se o celular descarregou, senta com o irmão do lado. Já fiz muito isso. Gênesis 1, capítulo 4, versículo 4. Vai dizer: Deus viu que a luz era boa e fez a separação entre luz e as trevas. E Deus chamou luz dia e as trevas noite, e foram tarde e amanhã o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento ao meio das águas e faça separação entre as águas e as águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. E ao firmamento Deus chamou céu. E foram-se tarde e manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente, e assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas e mares, as águas mares. Deus viu que isso era bom. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar para falar sobre a bondade de Deus é que isso é naturalmente, intrinsecamente quem Deus é. Quando a gente falou lá na quinta-feira sobre o poder de Deus, a gente falou sobre o poder de Deus para criar e que Ele criou a partir daquilo que Ele era. Só que quando Ele cria todas as coisas, Ele olha para todas elas e fala que é bom. Porque ao criar todas as coisas, Deus estava estendendo do seu ser. E a primeira coisa que você percebe ao olhar para todos os atributos de Deus é a sua bondade. A bondade de Deus se expressa na sua beleza, afinal de contas, a criação fora de ordem foi colocada numa ordem que somente Deus podia fazer, e essa beleza expressa também a sua bondade. Porque a bondade, para colocar as coisas fora de lugar, em lugares onde elas deveriam estar, somente Deus tem. Então, quando eu penso em falar sobre a bondade de Deus, a primeira coisa que me vem à mente é tudo que Deus é. A gente olha para as Escrituras e vê que todo momento de contemplação começa com a declaração da bondade de Deus. Então, vou passar para o próximo aqui e depois a gente vai completando. Bom dia. Bom dia. Graças e paz. Amém. Quando o Senhor propôs no nosso coração conversarmos sobre quem Ele é, né? É porque tudo que nós temos falado esses dias, né, sobre Pai, Santo, amor, poderoso, soberano, bom e justiça, né? Justiça e bom. É porque isso é a essência de Deus. Tá? Não é que Deus tem bondade. Deus é bom. Tá? É a mesma afirmação quando a Bíblia diz que Deus é amor. Não é que Deus tem amor. Deus é. A essência do amor é Deus. A essência da bondade é Deus. Deus é bom. Então, tudo que se faz de bom nesse mundo é porque Deus é bom. Por isso que quando Mauri leu agora Gênesis, né, e ele vai se estendendo para cada criação de Deus, né, cada coisa que Deus criou, a Bíblia vai dizer: e viu Deus que era bom. Por quê?
Porque tudo que Deus faz é bom. Deus não consegue fazer nada ruim, porque Ele é bom na sua essência. Até quando criou o homem. Até quando criou o homem. E a Bíblia diz que viu Deus que era muito bom. Muito bom. Por quê? O ser, a imagem e semelhança dele. Então ele olha e fala assim, ó, tudo que eu criei é bom. Mas isso que eu criei, a minha imagem e semelhança, é muito bom. E depois ele viu que não era bom que o homem andasse sozinho, né? Então isso faz parte da essência de Deus. Quando Moisés, ele está no monte, e Moisés já tinha visto muito da glória de Deus. Imagine que o povo de Israel, eles ficaram com medo de Deus, veio temor sobre eles, porque eles viram a glória de Deus. Eles foram no monte, diante do monte, lá estava raios, trovões, relâmpagos, a voz de Deus bradando como voz de muitas águas, e eles temeram a glória de Deus. Ele falou, Moisés, vai lá no nosso lugar, Moisés. E Moisés foi, e Moisés fala assim, Senhor, revela-me a sua glória. Você já nos deu um pouquinho, uma pitadinha de quem você é, da sua glória, mas eu quero mais, revela-me a sua glória. Imagine se nós estivéssemos ali, de noite, diante do monte, e a gente, tão intimamente, coletivamente, vermos a glória do Senhor daquela maneira. Moisés, ele vai e fala assim, tem mais, revela-me a sua glória. E o Senhor falou, Moisés, se eu revelar a minha glória para um homem, esse homem não vai resistir. Você vai morrer, Moisés, se eu revelar a minha glória. Mas eu vou te revelar quem eu sou. E Moisés colocou seu rosto na fenda da rocha, né, no espaço que havia na rocha. E Moisés olhou, e a Bíblia diz que o Senhor passou com toda a sua bondade. Moisés pediu para ver a glória de Deus. E a glória de Deus é a bondade de Deus. Porque essa é a essência do nosso Deus, cara. Sabe, eu creio que nós podemos descansar. Descansar. Porque não há mal que venha de Deus. Não há maldade que venha de Deus. Porque a essência do nosso Deus é bondade. Tudo que Ele faz é bom. Tudo que é gerado por Ele é bom. Por isso, ainda que o pecado tenha nos corrompido, isso não é quem nós somos. Olha para o seu irmão aí do seu lado. Ele não é o que o pecado fez com ele. Ele é bom. Ele é bom. O seu irmão é muito bom. Porque foi assim que Deus fez. Quando você vai para uma exposição de artes e você olha ali os quadros, imagine você vendo um quadro muito feio. Fala assim, rapaz, que quadro ridículo. Igual os quadros das artes modernas, né? As artes contemporâneas. Só joga aqui assim. Esses dias eu estava vendo um rapaz foi fazer um experimento social no meio de um museu e ele colocou um sapato. Botou um sapato. Aí o pessoal passa. Essa é a arte contemporânea. Então a arte contemporânea não revela Deus. Tá? Imagine você que tem a essência de Deus, um bom gosto, boas músicas, de olhar o que é bom, e você chega diante de um quadro e aquele quadro é muito feio. A culpa é do quadro dele ser feio? De quem é a culpa? De quem fez, do pintor. Então quem vai levar a desonra por aquele quadro? O pintor, não é o quadro.
Então, quando você fala assim, eu sou mal, não, querido. Isso é quem o pecado te fez. Mas você não é o que o pecado te fez. Você é o que Deus te fez. E é muito bom. Há um ouro dentro de você, há preciosidades dentro de você. Então, creia que o nosso Deus é muito bom. Ele é todo bom. Nada que ele faz é ruim. A questão é que esse negócio de a gente ficar se achando bom, por isso que ele se acha. Felipe deu um grau aqui, agora que eu tô bonzão. Porque ele diz que Felipe deixa ele mais bonito e melhora a minha feiura, né? Então, há um contraponto aí. Mas, irmãos, como o Daniel estava falando, eu me lembrei, né? Quando Paulo diz sobre sermos o barro e aquilo que vem do Senhor ser o tesouro em nós, né? Para que a excelência do poder seja dele e não nossa, né? E para mim esse é o real sentido da bondade de Deus, né? Porque quando a gente pensa o significado dessa palavra, biblicamente ela se agrega atributos, né, de Deus ali, como a misericórdia, por exemplo, né? E eu gosto sempre de trazer o ponto da misericórdia do Senhor, né? A misericórdia de Deus, elas são, como diz lá em Lamentações, elas são as causas de nós não sermos consumidos. É que pela justiça, né, e na nossa condição, não há misericórdia, né? Se nós olharmos a partir da justiça desse mundo, diante daquilo que a gente comete, não tem misericórdia. Mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. É um processo que vivemos diariamente de desfrutar da bondade de Deus nesse sentido. E aí o texto continua dizendo, a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Esse sentimento de que eu confio de que as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre nós, porque Ele é bom. E aí, como nós temos falado aqui, Ele é bom e não é um aspecto de bondade que fala de um sentimento, de algo que está fora do corpo dele, mas fala da essência de quem Ele é, e por isso nós vivemos em misericórdia, porque Ele é eternamente misericordioso. Nós não, nós somos finitos em misericórdia, precisamos que ela se renovem sobre nós a cada manhã. Então a gente desfruta dessa realidade do Senhor. E aí quando Paulo traz essa palavra, né, somos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, não é a nossa finitude diante da infinitude, da infinita graça de Deus que nos faz viver essa realidade. E aí quando, por exemplo, eu trouxe aspectos da justiça essa semana, e eu fiquei meditando durante essa semana sobre isso, o quanto a bondade de Deus é esse lugar onde a vontade dele se cumpre, para que a justiça dele, o ser justo dele se estabeleça no nosso meio. Então há um processo de desenvolvimento. E quando estamos falando sobre quem Deus é, porque de fato aquilo que Júnior trouxe, não é uma pergunta porque queremos questionar quem Deus é. Mas é o fato sim, Deus ele é bom, Ele é justo, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é rei, né? Como vamos falar amanhã. Então, Ele é, isso é um fato, isso é imperativo. Então, nessa imperatividade da palavra é que nos movemos, nessa certeza. Então, é por isso que nós estamos falando da bondade de Deus, porque nela nos deleitamos, no temor do Senhor, como Cristo lá em João 5,30. Eu não julgo a partir do meu próprio entender, eu julgo por aquilo que o Pai julga, a partir daquilo que Ele, da vontade dEle, não da minha vontade. Então eu descanso no temor do Senhor, é um lugar de descanso, não é um lugar de rigidez. A bondade de Deus expressa esse temor do Senhor, né? Por isso que Paulo disse que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque esse sentido do temor é um lugar em que eu repouso, em que eu sei que Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Ontem, assistindo a pregação de Juninho, ficou bem claro para mim um aspecto dessa bondade de Deus.
Porque às vezes a gente imagina que o amor dele, a bondade dele é tão grande que a gente não vai passar por desafios, não vai passar por provas. Mas ontem, de forma bastante clara, ele falou pra gente que a gente vai passar, a gente vai estar na tempestade. Mas o mais importante é que Jesus, que Deus vai estar com a gente na tempestade. Ele vai cuidar da gente independente da circunstância. Ainda que nosso corpo, esse corpo terreno pereça por questões de saúde e a gente venha morrer, inclusive. Deus está com a gente ainda nesse momento. Eu queria citar exemplos práticos no passado e um recente, anos 2000, sobre essa infinita bondade de Deus. Um dos exemplos é o que eu preguei na terça-feira, na segunda-feira, o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque para mim, que gosto de fazer churrasco, por exemplo, fica ali no calor da churrasqueira, às vezes a gente se queima esses pelinhos aqui da mão, ou sapeca alguma brasa do carvão, isso já dói bastante. E não bastava Deus ser bom com eles três e fazer com que eles não se queimassem, não. Eu vou estar com você aí na fogueira. Jesus desceu e ficou na fogueira. A Bíblia diz que tinha um quarto homem lá na fogueira. Não bastasse apenas eles não se queimarem, que Deus já ia ser glorificado, mas ele queria estar do lado dos caras, dos três. Não bastasse no deserto ele impedir o faraó de chegar até Moisés e o povo. Não, ele se transformou em nuvem para proteger do calor. À noite ele se transformou em tocha de fogo para estar com o povo, para iluminar, para aquecer, porque o deserto à noite é frio. Atualmente, nos anos 2000, isso é para vocês entenderem que, apesar, a gente sabe que os recursos naturais do planeta Terra, eles são esgotáveis. O petróleo um dia pode acabar, o ouro, ele pode ser, de tanto explorarmos, ele pode acabar, prata, todos os minerais, ok? Assim como falam muito os cientistas, eu não sou cientista, mas falam muito do aquecimento global, que pode acabar com a água da Terra, o degelo dos polos. E aconteceu um episódio nos anos 2000, em São Paulo, a principal bacia que abastecia de água a população de São Paulo, ela estava com apenas 5% da sua capacidade. Ela esgotou. E eles estavam tentando transpor águas de um outro rio para suprir pelo menos mais 10%. Eles não sabiam o que fazer naquela época. Vocês pesquisam, vocês são mais jovens. E aos olhos humanos, realmente não ia mais acontecer nada, porque se tem degelo, a água está evaporando e não está descendo, não está chovendo. Se a água acabasse ali, e era a expectativa dos cientistas que acabasse, não ia ter mais água para São Paulo. E teve até uma rixa naquela época quando o Nordeste fica em seca, São Paulo não ajuda, agora eles querem nossa ajuda, eles não são um Brasil dentro do Brasil. O PIB de São Paulo é 55% do PIB do Brasil. E eles iam morrer de sede. Um ano depois de toda essa manobra de tentar desviar a água de um lugar para outro, veio uma chuva em São Paulo, a ponto de eles precisarem escoar 10% da água do lago, porque subiu, chegou nos 100 e passou mais 10, e eles precisaram escoar esses 10%. Aos olhos da ciência, era uma coisa impossível, mas Deus tem o total domínio e por bondade, por amor, ele desfaz até aquilo que a gente imagina de ciência até hoje. Pode surgir uma molécula nova, ele
desfaz qualquer lógica para suprir de bondade o ser humano. Então, quando a gente vê as notícias na TV, não fique desesperado. O mundo vai acabar, vai faltar água, vai cair chuva de granizo. Não se desespere, porque Deus é bom. E ainda que uma pedra de granizo bata na gente, o máximo que pode acontecer é a gente ir para a glória mais rápido. Amém? Hoje de manhã recebi uma mensagem de Rodrigo, né? Achei que amigo, olha o celular. E eu sempre estou me escorregando de falar, né? Em público. Mas eu tive uma grande dificuldade no meu caminho com a soberania de Deus. Acho que todo mundo, né? Mas assim, sempre fui confrontado com a soberania de Deus. Onde Deus, né? Faz o que quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E aí me deixa sem vontade. E isso me chateava bastante, né? Mas isso é fruto de uma mente caída, de uma mente nutrida pelo pecado, de fato, né? E quando nossa mente continua sendo nutrida pelo pecado, nós não conseguimos ver a bondade de Deus em nenhum aspecto da bondade de Deus e nem de nenhum outro atributo, na verdade. Nós não conseguimos ver ou perceber. Só percebemos quando estamos envolvidos em momentos. Por exemplo, estamos aqui. Então, quem chegou aqui olhou, viu um sítio bonito e disse, oh, como Deus é bom. Mas quando chega a segunda-feira, no trabalho, na pressão do chefe, né? Na alfinetada do colega, no trabalho, não sei como sua mente está, para que você perceba que Deus é bom, independente das circunstâncias ou não. Que Ele é a sua justiça, que Ele é amor, né? Que Ele é soberano, que Ele é poder. Então nós precisamos colocar a nossa mente de fato diante do Senhor, permitir que o Espírito Santo molde ela conforme a sua vontade e conforme a palavra, senão nunca iremos perceber aspecto da bondade ou de qualquer outro atributo do Senhor. Porque não é apenas característica, é aquilo que Ele é, como foi falado aqui pelo pastor Dan. E eu gosto de muitos textos, né? Mas tem alguns textos que eu amo muito, é quando Deus quer se revelar ao povo, assim como Ele se revela para a gente em muitos momentos. Então tem aquele momento ali da sarça que todos conhecem, ali com Moisés, e Moisés sai dali, já, né? Já acredito que perturbado, abalado, mexido, porque Deus queria fazer o que Ele queria. E aí, Ele, como vou falar ao povo, dizer ao povo, e Ele diz assim, diga a eles que o eu sou te enviou. Então, eu fiquei muito pensativo, né? Sempre fiquei muito pensativo com esse texto. Mas quando chega no deserto, aí Ele diz quem Ele é. O eu sou me enviou, né? Então, Deus começa a se manifestar em muitas situações. Então, de repente, existem doenças. Então, o Deus que cura se manifesta. A guerra, então, o Deus, né, o Deus que livra ali se manifesta. Deus foi manifestando características, né? Eu acredito que tudo isso da bondade dele, né, aquele povo, e o povo foi conhecendo Deus em todos os aspectos daquela caminhada. Isso levou 40 anos. Eu não sei quantos anos você vai levar. Mas estamos nessa jornada de todos os dias, em todos os momentos, Deus manifestar, né, características suas, e isso cheio de sua bondade. É interessante que a gente fala textos como, por exemplo, acordamos pela manhã, nós sabemos que todas as manhãs, o que é que acontece? O quê? As misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Nós estamos tão turbados, tão preocupados com tantas coisas que não permitimos que essa misericórdia nos alcance ao nascer do sol. Mas ela nos alcança.
ainda que você rejeite, ainda que você não queira, ela nos alcança. Ao nascer do sol, as misericórdias do Senhor se renovam sobre sua vida. Ele manifesta a bondade dele sobre você. Tem um texto de Osés, e ele vai se repetir, porque o Espírito fez isso, que revela Cristo para nós. Isso é uma bondade de Deus revelada aos homens. Osés 4, 5. O versículo 6 diz assim: venha e voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. E parece ruim isso, mas se não for o sofrimento, se não for o trabalho, não há nenhuma forma do homem se voltar para Deus de forma espontânea. Porque o pecado que habita em você, a mente caída do homem, não permitirá isso. Então ele precisa ser puxado de volta. Tem um texto que quando o povo sai do Egito, então começa ali cada um se desviar, indo sobre os seus próprios caminhos, e Deus, olha, eu amo vocês. Então diz que ele pega Efraim, laça Efraim, puxa, quanto mais ele puxava Efraim, ele curava Efraim, diz que Efraim se afastava e adorava a ídolos e tantas outras coisas. Então qual a diferença daquele povo para nós? Mas diz que chegou um momento que ele laçou Efraim com laços fortes de amor. Nós nos debatemos, nós nos contorcemos, nós vamos de um lado para o outro. Parece que Deus vem nos encontrar, Deus nos cura, Deus nos dá uma palavra, mas sua bondade nos alcança e não desistirá de nós. E ele diz assim: depois de 2 dias ele nos dará vida novamente, e ao 3º dia ele nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá-nos como a chuva de inverno, como a chuva da primavera que regam a terra. Permita que a bondade de Deus este dia encontre em seu coração, sua mente, sua vida, e regue tudo que está dentro de você. Ouvindo aqui os irmãos, eu percebo que a santidade, a bondade de Deus, ela tem um aspecto, como é que eu vou dizer assim, usar esse termo, habitacional. O que eu quero dizer com isso? Quando o Senhor cria a sua primeira morada, que é a terra e todas as coisas, ele viu que era bom. Muito tempo depois, Davi tem no seu coração o intento de construir uma casa para Deus. Aí Deus fala para Davi: olha, você não vai fazer, Davi, você é homem sanguinário, você tem sangue nas suas mãos, você não vai construir uma casa para mim, mas vai prosseguir da sua linhagem. E aí Salomão constrói o templo, e quando Salomão vai inaugurar o templo, segundo a Crônicas capítulo 7, ele faz uma oração, dedica ao Senhor, e até que desce com fogo, o Senhor responde com fogo, e a presença do Senhor enche aquele lugar, e aquela casa que era para a habitação do Senhor, os sacerdotes, ao olhar para tudo aquilo, a única coisa que eles conseguiram declarar era: o Senhor é bom. Então, a primeira casa, a terra que Deus fez para habitar no jardim, junto com o homem, ele fez aquilo e viu que era bom. A segunda casa que ele fez, aquele templo, ao olhar para toda aquela glória manifesta de Deus, a única coisa que as pessoas conseguiram pensar era que o Senhor era bom. E novamente, quando nós olhamos para a eternidade, estarmos com Cristo, não tenho dúvida nenhuma de que vai ser mais do que muito bom, se puder usar essa expressão. Então, para mim, a bondade de Deus, ouvindo aqui os irmãos, ela tem sempre esse aspecto, como a Amorim falou, de nos cercar. Porque a bondade de Deus é o lugar planejado para que nós pudéssemos habitar. Né? Afinal de contas, Éden significa prazer, e ninguém encontra prazer em algo que não é bom. Algo que, a não ser o masoquista da vida, né? Mas fora isso, só encontramos prazer naquilo que é bom. Então, o que Deus criou
a tudo que Ele criou para nos fazer estar mais perto dEle, para nos trazer para mais perto dEle, tem a ver com a sua bondade. O que Satanás faz com o pecado é desvirtuar o nosso sentido, para que a gente não consiga enxergar para as coisas que Deus faz e ver que é bom, né? E isso nos despedaça por dentro, isso nos quebra por dentro. Só que o Senhor nos ligará novamente, nos sarará. Sabe, nós cantamos aqui nessa manhã, porque está batida a minha alma. Sabe, eu vou perseguir. Se você olhar as escrituras, quando fala da bondade, principalmente nos Salmos, Davi vai dizer, olha, tem alguma coisa errada dentro de mim, mas o Senhor é bom. Alguma coisa está quebrada, mas o Senhor é bom. Ele sempre fala isso, porque eu lembrar que o Senhor é bom é o lugar de segurança. É o lugar onde ele vai encontrar conforto em Deus, é o lugar onde ele vai encontrar prazer em Deus, porque a bondade de Deus é um lugar seguro para nós estarmos no meio de todas as outras coisas. A bondade de Deus é esse porto seguro. E a Morim falando, eu pensei assim, poxa, mesmo assim, a gente ainda tenta fugir dessa bondade de Deus. Quando a gente intencionalmente se afasta dos caminhos do Senhor, ou tenta se afastar. Mas o salmista vai dizer, mesmo que eu coloque minha cama no mais profundo abismo, ali também o Senhor está. Logo, não tem como você fugir da bondade de Deus. Mesmo que você não mereça. Porque se você merecesse, não seria bondade, seria merecimento. Mas por você não merecer, você vê a bondade e a graça do Senhor manifesta em você. Vamos ficar de pé? E lembrando desse texto que Mauri trouxe, quando Asaf, né, estava liderando ali os músicos no templo, né, na inauguração do templo de Salomão. E a Bíblia diz que eles estavam declarando, né, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Eles não conseguiam deixar de declarar a bondade de Deus. E a Bíblia diz que desceu sobre eles uma nuvem, um peso de glória, que fez com que todos caíssem no chão. Ninguém conseguisse ficar de pé diante da glória do Senhor. Então, a glória do Senhor é manifesta quanto mais reconhecemos a sua bondade, quanto mais reconhecemos que Ele é bom. E essa manhã eu queria que o seu coração de fato reconhecesse isso. Sabe? Quando estivermos cantando, que você olhe para os céus, abra os seus braços e diga: o Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. A sua misericórdia dura para sempre. Sabe, eu troco a fumaça do churrasco pela fumaça da glória de Deus. Eu troco. Se o Senhor quiser descer sobre nós hoje, com a sua glória, e atrasar o nosso baba, nosso banho de piscina, eu troco tudo isso pela glória dele. Sabe? Olhemos para Ele e reconheçamos: o Senhor é bom. Como Mauri falou e Juninho também falou ontem, não há lugar que você fuja, que você vá, que você fuja de Deus. Nem se você subir aos céus, nem se você descer ao mais profundo abismo, em todo lugar ali o Senhor está. E a presença do Senhor é a presença da bondade. Por isso, não importa a situação que nós estejamos, ainda que as coisas não aconteçam, e geralmente não acontece, tá bom? Como nós queremos e o que nós queremos, geralmente não acontece. Eu não queria que meu pai tivesse morrido. Eu não queria ter operado 5 vezes. Eu não queria um monte de coisa. Eu não queria. Mas em tudo isso, Deus permanece bom. E eu posso descansar nisso. Por isso que a Bíblia diz que, embora atribulados, jamais angustiados, jamais. Para que se angustiar? Mesmo com toda a tribulação ao nosso redor, nós podemos descansar de que Ele é bom. E a sua bondade é inabalável. Por isso, vamos declarar essa manhã
que a bondade dele vai nos seguir. Por onde quer que estejamos, por onde quer que, o que quer que façamos, não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer para Deus ser mais bom com você. E não há também absolutamente nada que você faça para que Deus deixe de ser bom com você. Ele simplesmente é bom. Vamos declarar isso essa manhã. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, meu amigo e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Só as mãos. És fiel em todo tempo,
que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Em meio às tribulações, cantaremos a sua bondade, Senhor. Em todo tempo cantaremos a sua bondade, Senhor. Descansaremos na sua bondade, Senhor. Quando as coisas não ocorrerem como nós queremos, nós cantaremos a sua bondade, Senhor. Quando as coisas não saírem da forma que planejamos, nós cantaremos a sua bondade, Senhor. Quando o mal nos vier, nós cantaremos a sua bondade, Senhor. Em todo o tempo, declararemos que Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. O tempo todo procura demonstrar ou expressar que nós amamos. Quando nós amamos uma pessoa, cada um na sua linguagem, né? Eu mesmo, eu falo, eu beijo, eu abraço. É a minha linguagem. Então eu sempre digo, eu te amo. Murilo anda de mão dada na Fonte Nova comigo. Que é a linguagem dele, expressando o amor. Nós expressamos o amor a quem nós amamos. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus, Ele expressou o seu amor para conosco, dando-nos o seu único Filho, sendo nós ainda pecadores. Quando nós estávamos de mal com Ele sendo bom, Ele não chegou no nosso ouvido e disse que nos ama simplesmente. Apesar de o tempo inteiro Ele dizer isso nas Escrituras. Mas Ele entregou o seu único Filho. E Paulo diz em Romanos, se Deus entregou o seu único Filho, porventura Ele não dará consigo mesmo
Deus entregou o melhor que Ele tem, que é o seu Filho. Porventura Ele não vai te dar todo o restante? Nós vamos, através da ceia essa manhã, nós vamos declarar a bondade de Deus. Vamos declarar a criação, aos céus, aos seres celestiais, que nós reconhecemos a bondade de Deus. Bom dia, gente. Eu queria falar com vocês da bondade de Deus na minha vida. Davi, meu marido, ele tinha pés de lírio que ele amava. Ele dizia que era o pai dele, a avó dele que gostava. Então, toda vez que nascia um líriozinho, só nascia um por vez. De vez em quando, ele tirava foto, mandava para os irmãos. E aí, quando ele faleceu, no dia do sepultamento dele, no dia 27, quando nós abrimos a porta para ir ao cemitério, os lírios todos estavam abertos, todos. Foi a coisa mais linda, mais linda. Então eu vi Deus falando comigo que Ele estava cuidando de mim. Eu vi a bondade de Deus, como Deus se revela na natureza. Aqui Deus está aqui, está no meio, Deus está nos abraçando. Esse vento, Ele está nos abraçando com esse vento. Não é isso? E eu vou contar também que esse ano, dia 27, os lírios todos abriram. Deus dizendo, eu continuo cuidando. Eu vou contar a experiência da mãe de Érica. O pai de Érica faleceu também de repente. Então, nasceu um pé de maracujá na casa dele, né? Aí o pai dela disse assim, vamos arrancar esse maracujá, porque aqui não dá, porque aqui não tem um besouro que dá o fruto, né? Aí, fulano disse, não, deixa o maracujá aí. No dia que ele faleceu, quando Priscila, a irmã de Érica, chegou no quintal, o besouro estava lá. O besouro estava lá. Aí eles choraram. Quando passou uns dias, ela estava no fundo, debaixo do pé do maracujá, e ela disse que ouviu a voz. Olhe para cima. Quando ela olhou para cima, estava cheio de maracujá. Aí Deus falou com ela, assim como eu cuido desse maracujá, eu estou cuidando de você e nada vai te faltar. Então nós temos certeza da bondade de Deus em todo o tempo. No meio das lutas, das provas, aí é que a gente vê mesmo a bondade de Deus para conosco. É isso, foi isso que